É com muita alegria que damos início à nossa jornada Arquiteturas da Destruição, Democracia em Risco, Psicanálise em Xeque. Aproveitamos esse momento de abertura para compartilhar, em nome do EBEP Rio e, mais precisamente, da Comissão da Jornada, as arquiteturas que conduziram à construção dessa jornada. Evidenciaremos alguns dos pilares centrais que sedimentaram, a começar por um breve sobrevoo em relação às nossas jornadas anteriores. Em nossa jornada de 2015, Sua Majestade o Mercado, preocupávamos com a governabilidade neoliberal invadindo as mais esferas da sociedade, produzindo formas de subjetivação individualistas e competitivas, dificultando ao extremo a constituição de laços sociais solidários. No entanto, estávamos otimistas com o caminho a seguir. Nessa ocasião, na América Latina, diversos governos haviam retomado políticas públicas no sentido de retomar a importância da política frente ao pensamento economicista. Na jornada de 2016, O Sexo que Habito, mergulhamos na ebulição em torno da multiplicidade de condições de gênero que contestavam o modelo binário heteronormativo. Por outro lado, já se percebia que isso vinha acompanhado por uma radicalização da intolerância à diferença, às minorias sexuais e de gênero, bem como um ódio racista às populações negra e indígena e aos pobres. Isto é, já estava em curso uma reação que pregava a eliminação do diferente e do outro. Na jornada de 2017, Salve-se Quem Puder, focamos nos discursos salvacionistas diante de um contexto precário a que o mercado neoliberal conduzia as existências na contemporaneidade. Diante de tanta precariedade nas formas de vida, perguntávamos-nos quais os discursos emergiram como tábuas de salvação? Quais as promessas, crenças e aderências subjetivos os matizam? Por outro lado, nos perguntávamos sobre a potência da psicanálise frente a tais discursos. Na jornada de 2018, Insurgências de Eros em Tempos de Escassez, buscamos abordar essas insurgências como formas de resistência e explosões dos afetos, explorando as consequências clínicas e políticas dessas manifestações. Essa breve retrospectiva evidencia o trajeto de nosso pensamento em torno da política e do mal-estar e das formas de subjetivação contemporâneos. Isto é, por um lado, constatávamos que o neoliberalismo havia invadido a cena social, trazendo uma série de consequências para o campo ético, político e econômico. Percebíamos que a precariedade imposta pelo neoliberalismo abria um espaço extremamente favorável para o surgimento de salvadores, investidos de um poder inexplicável. E verificamos que esse poder estava e está profundamente conectado com as promessas de salvação e a manipulação dos afetos. Por outro lado, havia uma espécie de aposta otimista de que o imperativo do mercado e seus efeitos nocivos poderiam se arrefecer nos tempos que estavam por vir. Estávamos entusiasmados pelas políticas da inclusão social, bem como pela emergência de movimentos contra o racismo e a favor da visibilidade de diversos grupos, até então invisíveis e excluídos. Por exemplo, nas últimas décadas, o movimento feminista, como também o movimento trans e queer, ganhou bastante força no Brasil e no mundo, o que foi acompanhado por uma série de conquistas sociais. Vibrávamos com as implicações da revolução sexual no campo da família, do parentesco, da reprodução e da parentalidade. Parecia que estávamos caminhando para uma sociedade mais democrática, onde as liberdades e as diversidades pareciam ganhar terreno, como, por exemplo, a liberdade sexual e de gênero. É claro que já se percebia uma reação violenta diante dessas políticas de afirmação das diferenças, como ficou evidente na recepção à vinda de Judith Butler ao Brasil, onde se queimou a bruxa no meio da Avenida Paulista. Mas talvez tenhamos subestimado a magnitude do ódio, ou ainda que ele se tornaria uma política de Estado generalizada, explícita e aplaudida pelos mais diversos setores da sociedade. Em 2016, quando João Willis fez uma bela e pungente conferência em nossa jornada, O Sexo que Habito, era impensável que ele seria ameaçado de morte e empurrado para fora do país por defender a causa LGBT. Ou seja, depois de uma expansão significativa dos direitos da população LGBT, uma força contrária tem tentado atingir frontalmente esses movimentos. A marca paradigmática disso é o combate que se delineou em torno da ideologia de gênero, que foi erigido como um inimigo social que precisa ser ostensivamente eliminado, o que tem sido, inclusive, utilizado como estratégia político-eleitoral, como aconteceu na França, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos e Brasil.
Em nosso país, isso foi respaldado sobretudo por fake news, por exemplo, sobre um kit gay que estaria sendo oferecido nas escolas, o que gerou uma desinformação no período eleitoral. Como diz a canção, talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Fomos surpreendidos pela instalação de um verdadeiro estado de guerra. Fomos atropelados por uma avalanche destrutiva e por uma onda reacionária que ergueu a bandeira da moral, da família e dos costumes. O neoliberalismo, o fundamentalismo, militarização e moral se juntaram para proclamar a dita ordem social, a qualquer preço. O ódio às minorias passou a ser declarado em alto e bom som. Se travou um combate contra a dita ideologia de gênero, em nome de uma era onde meninas usam rosa e meninos usam azul. O imperativo da naturalidade do sexo se aproximou da razão divina e da moral familiarista. Uma vereadora mulher negra, defensora dos direitos humanos, foi cruelmente assassinada. A pessoa que vangloriou o maior torturador da ditadura militar se tornou presidente do Brasil. A pessoa que nega a ditadura militar se tornou o presidente do Brasil. O presidente do Brasil enunciou que faria uma faxina jamais vista em nossa história. A democracia brasileira foi nocauteada. Hélices de morte sobrevoam favelas. Corpos de crianças são destruídos enquanto as ações da indústria armamentista sobem. Isso que importa. O resto se exporta ou se enterra em cemitérios clandestinos. As balas têm endereço, mais do que aqueles que são por ela atingidos. Placa destroçada da Marielle vira troféu da crueldade na parede de um fascistoide. Enquanto os corações de alguns são arrancados a sangue frio, os de outros batem como uma bolsa de valores. Mas que valores? A Bovespa não põe mesa e a democracia só parece existir onde tem petróleo. Enfim, entre faxinas declaradas e outras camufladas, veja, nossas barragens já estouraram e a Amazônia está em chamas. Extermínio da diversidade como política de Estado. Enquanto uns estão inundados e desmarcados, outros tuitam a morte. Terra à vista com desconto para os americanos. Enquanto uns perdem demarcações, outros brincam de tortura como se fosse uma grande amarelinha. O que vale é fazer pedra, papel e tesoura com a história, cara ou coroa com a verdade. Afinal, em um planeta quadrado, pensar é crime hediondo. O projeto de destruição sobre o qual está assentado o atual governo tem o desmantelamento de inúmeras conquistas democráticas como a sua maior resultante. Sustentando que esse discurso perverso e cruel tem um estatuto de ato, na medida em que autoriza práticas de violência e extermínio, Birma evidencia as consequências psíquicas do projeto antidemocrático, descrevendo sua incidência no sofrimento psíquico. As pessoas estão adoecendo por conta desse discurso destruidor e destrutivo, até mesmo porque este visa minar qualquer horizonte de futuro, e sem o qual caímos na melancolia e uma sensação de impotência e de desalento. É preciso sublinhar que, quando falamos que estamos diante de uma derrocada da democracia, é preciso reconhecer que até então não tínhamos um Estado democrático de direito efetivo. Até mesmo porque há uma distribuição desigual do que entendemos por democracia, por exemplo, entre as favelas e o asfalto. Ou seja, não é de agora que em nosso país não há uma cidadania universal. Pelo contrário, uns têm mais cidadania do que outros. Como afirma Birman, para aqueles que são dotados de cidadania, a política securitária é para dar proteção, tanto que se alguém da elite é assassinado, descobre-se o criminoso em poucas horas. Já as mortes das vidas dispensáveis não são passíveis de luto coletivo. Foi nesse sentido, inclusive, que se organizou recentemente o coletivo Parem de Nos Matar, organizado por favelas do Rio de Janeiro diante da violência policial. Isto é, não podemos deixar de reconhecer o genocídio que o Estado brasileiro opera em relação às populações negras e pobres há bastante tempo, o que envolve também um aprisionamento compulsório e ostensivo. Como afirma Birman, são formas cruéis de se lidar com o excedente da população, que é visto como indesejável, ou, em outras palavras, práticas de extermínio próprios de um estado de exceção, o que se aproxima daquilo que Mbem denominou de necropolítica. Pautando-se na formulação de Foucault, de que a política é a continuação da guerra, o autor analisa a relação entre o estado de exceção e o poder da morte, a partir daquilo que ele denominou de necropolítica. Para ilustrar os regimes de domínio, extermínio e exceção que interrompem o Estado democrático de direito, o autor destaca a reclusão simbólica da qual os escravos foram vítimas, o que era marcado pela perda de 3 dimensões centrais, a saber, perda de um lar, perda de direito sobre seu corpo e perda de status políticos. Essa perda tripla equivale à dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social, o que nos parece caracterizar a condição de subvida de muitos pobres moradores de rua, de favela, como também refugiados e outras minorias.
Além disso, como sublinha o autor, a escravidão não pode ser pensada na exterioridade do racismo, pois as políticas ocidentais são absolutamente marcadas pela raça, sobretudo no que tange à experiência da dominação, o que é central para pensarmos a política genocida de extermínio no Brasil. O que está em jogo, como nos mostra Butler, é que a precarização e o direito de aparecer em público são distribuídos de maneira desigual, de forma que algumas vidas são vistas como mais valiosas do que outras. Em sua perspectiva, o fato de que sentimos mais horror e repulsa moral por vidas humanas perdidas em determinadas circunstâncias do que outras não está apenas ligado aos valores diferenciados atribuídos a cada vida, mas também ao fato de que, uma vez obscurecidas, certas mortes não são passíveis de um luto público. O luto público, cito, não, ainda não cito. Este, por sua vez, está ligado à indignação e, quando ocorre, tem um potencial político importante. Cito, o luto público está estreitamente relacionado à indignação, e à indignação diante da injustiça, ou, na verdade, de uma perda irreparável que possui um enorme potencial político. Enfim, a problemática da vida é uma preocupação política e ética urgente, na medida em que nem todas as vidas parecem ser valoradas, sendo muitas populações vistas como dispensáveis. Não é por acaso que diversos estudiosos têm se debruçado nessa temática, como podemos observar no trabalho de Mbembe sobre a necropolítica, Butler sobre as vidas que não são passíveis de luto, de Agamben sobre a vida nua e de Bauman sobre as vidas desperdiçadas. Apesar da diferença que permeia o projeto teórico de cada um desses autores, a problemática do valor político da vida é uma preocupação comum e inseparável da problemática da democracia. O que está em jogo é que não podemos assumir uma leitura reducionista em relação ao projeto de destruição que está em curso, nem das expressões da crueldade e da violência que se respaldam nesse projeto. Interpretá-lo como uma mera expressão da pulsão de morte, por exemplo, seria uma psicologização estéril. Pelo contrário, é preciso situá-lo como um problema político, o que significa analisá-lo a partir de coordenadas políticas, econômicas, sociais e éticas, como poderemos observar nas diversas mesas dessa jornada. De todo modo, o que nos interessa sublinhar desde já é que a lógica da não-diferença, que limita o direito de aparecer e de viver do sujeito, é um ataque à experiência democrática. É precisamente nesse sentido que levantamos a questão: democracia em risco, psicanálise em xeque? Afinal de contas, a sobrevivência da psicanálise supõe a democracia, justamente por conta da experiência da diferença e da liberdade da palavra. Em outras palavras, se a psicanálise tem no seu cerne o sujeito da diferença e da singularidade, podemos dizer que a experiência analítica não existe fora do campo da democracia. É importante salientar que essa não é uma pressuposição óbvia, pois, sob muitos aspectos, segmentos da psicanálise seguem na direção contrária da ética da diferença. Por exemplo, quando apresentam leituras normativas em relação a certas expressões da sexualidade e do gênero, bem como do casamento e da parentalidade gay. Isso é fruto de um conservadorismo que permeia há tempos o discurso psicanalítico, o que fez com que a dimensão política, tão presente no texto freudiano, fosse solapada, de modo que o discurso psicanalítico parece ter sido reduzido a um discurso técnico centrado na terapêutica, como aponta Birman. Além disso, se observarmos a história da psicanálise no Brasil, veremos que houve uma conivência de segmentos da psicanálise com práticas de exceção. Vale lembrar que a chegada da psicanálise no Brasil coincidiu com um processo de modernização social, e ela contou inicialmente com duas recepções distintas. Por um lado, a recepção literária dos modernistas, que teve Mário de Andrade como um de seus expoentes, onde a psicanálise ganhou uma dimensão mais libertária e anárquica. Por outro lado, a psicanálise entrou no Brasil através da psiquiatria, que, alguns de seus segmentos, estava alinhada ao higienismo mental. A problemática da normalidade estava bastante pungente no Brasil nesse contexto, de modo que os processos de patologização se articulavam de maneira patente à razão criminológica. Isso tudo se justificava através do argumento moralista do progresso, e um segmento da psiquiatria se colocou como promotor disso através do projeto da higiene mental. Os negros, sem dúvida, foram um dos maiores alvos. Através de uma discriminação racial escandalosa, foram elencados como símbolo príncipes da degenerescência e da ameaça social.
Isso se colocou de maneira bastante evidente no trabalho de Henrique Rocho, que defendia que o desenvolvimento do cérebro incidia na emergência de doenças mentais, o que variava de acordo com a raça. Cito Fachnet e Venâncio. Rocho afirmava, então, que o cérebro dos negros era menos evoluído do que o dos brancos e, por isso, mais propenso a certos tipos de loucura. A sexualidade foi também um dos grandes objetos desse processo de higienização no contexto brasileiro, o que passou por um projeto moralista na delimitação do que seria uma sexualidade normal ou patológica. Acreditava-se que a psicanálise poderia colaborar com a investigação etiológica de distúrbios mentais advindos da sexualidade. O que está em jogo é que houve uma apreensão normativa e moralista do texto psicanalítico que foi colocado a serviço da psiquiatria e do direito penal, que juntos exerciam uma regulação social discriminatória e uma pedagogia moral da população brasileira em nome da suposta manutenção da ordem. Desse modo, não podemos achar que a conivência de psicanalistas com o regime de exceção que marcou a ditadura militar brasileira foi um acidente de percurso. Isso ficou bastante claro no caso Amilcar Lobo, que estava em formação na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, filiada à IPA, e que atuou como médico em equipe de tortura. Atentamos para as raízes normativas da tradição psicanalítica brasileira justamente por conta das ameaças que assolam a democracia nos dias de hoje. Desse modo, acreditamos que é crucial reler a história dos regimes de exceção que assombraram e continuam assombrando o nosso país e pensarmos de que modo a psicanálise se situa nesse campo de batalha. Isso implica em pensar a psicanálise em sua dimensão ética e política. Inclusive, essa é a base pela qual se constituiu o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, uma instituição horizontal e plural que entende a psicanálise como uma prática ético-política, situando-a na realidade brasileira. Não é por acaso que nossas jornadas, bem como nossas atividades, procuram justamente problematizar e situar o lugar da psicanálise no interior da conjuntura política, econômica, cultural e social. Este ano, organizamos uma série de atividades em torno das ameaças que se colocam em relação ao projeto democrático. Por exemplo, tivemos o simpósio Mulheres, Feminismos e Feminicídios, a oficina A Fala das Mulheres, Violências e Resistências, com Eleutéria Mora da Silva, a mesa redonda Clínica e Política de Drogas no Brasil, com Nicola Walkman e Paula Napoleão. Tivemos uma série de conferências com problemáticas bastante atuais, como Políticas da Sexuação, a Psicanálise Face ao Gênero, de Pedro Ambra, Psicanálise, uma Praxe Transterritorial, Clínica e Política, com Luciano Elia, o Trauma Colonial e a Branquidade, Desafios para Pensar o Evento Racial, com Fátima Lima, Políticas de Saúde Mental no Brasil, a conferência de Maria Tavares Cavalcante, O Poder da Infância, Política e Espiritualidade em Afroperspectiva, de Renato Nogueira, Por que a Palestina Importa, né, a conferência de Berenice Bento, e a conferência Políticas Públicas de Reparação, a questão do testemunho, de Fabiana Rousseau, que contou com a presença de Vera Vital Brasil como debatedora. Além disso, organizamos algumas exibições de filme seguido de debate, como, por exemplo, a exibição do documentário Soldados do Araguaia, seguida de debate com a equipe clínico-política. Exibimos o filme O Menino 23, com a presença de Rosana Gester e Eduardo Lozissé, e esse mês exibimos o documentário Nossos Mortos Têm Voz, e tivemos o debate com o diretor Fernando Souza e Ibis Pereira. Enfim, a partir de diferentes recortes e facetas, todas essas atividades tocam frontalmente na problemática da democracia, que, como estamos tentando sustentar, é a possibilidade de existência da psicanálise, como também a psicanálise tem um dever ético em se colocar em defesa da democracia. Foi justamente caminhando na direção contrária da despolitização e do conservadorismo que tanto permeiam o campo psicanalítico que se organizou desde o processo eleitoral o coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia. No dia 17 de outubro, o EBEP Rio convocou uma reunião com psicanalistas de diversas instituições, com psicanalistas que não estão formalmente filiados a instituições e com simpatizantes da psicanálise em geral, na Associação Sholem Aleichem, propondo que pensássemos juntos as ameaças à democracia que se faziam presentes na situação eleitoral. Já se percebia, naquele momento, a necessidade de se constituir um grupo de resistência frente ao que se apresentava na cena social. A participação significativa da comunidade psicanalítica na reunião mostrou a possibilidade real de fomentar uma aproximação entre as instituições,
tendo como motor comum a tessitura de uma frente em defesa da democracia e do exercício da psicanálise, o que depois das eleições se mostrou ainda mais urgente. Nesse sentido, convocamos para uma outra reunião que ocorreu no dia 13 de dezembro, cuja pauta principal era a proposta de constituir um movimento suprainstitucional da comunidade psicanalítica para nos fortalecer e enfrentar conjuntamente as adversidades que estavam por vir. Além disso, discutimos as formas de atuação que nós, psicanalistas, poderíamos desenvolver no sentido de assegurar a defesa dos direitos humanos e das minorias, como também das instituições, da liberdade de pensamento e de ação. Entendendo que a restrição da liberdade e a negação da singularidade são hostis ao exercício da psicanálise, defendemos que a constituição de uma frente suprainstitucional, no atual cenário político, seria crucial até mesmo para garantir a preservação de nosso trabalho, de nossa autonomia e capacidade de resistência, diante das ameaças totalitárias e discriminatórias que se enunciavam desde então. Além disso, já se discutiu naquela reunião a importância de nos posicionar diante das suspeições levantadas sobre os conselhos de psicologia, as universidades e sobre colegas que atuam no campo da psicanálise, psicologia e ciências humanas em geral. Desde então, o coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia foi ganhando cada vez mais força e juntos criamos várias frentes de atuação. Além de convocarmos a presença em diversos atos e protestos, escrevemos conjuntamente alguns manifestos pró-democráticos e organizamos uma série de atividades. Por exemplo, em fevereiro, colocamos nosso bloco na rua, a partir de uma proposta vinda do Antônio Quiné. Organizamos um carnamício conjuntamente ao bloco Tapirando Pirado Pirou. Nos juntamos à luta antimanicomial e, numa espécie de ato no bloco e bloco no ato, nos posicionamos contra a volta da indústria da loucura, contra o eletrochoque, a internação compulsória e as comunidades terapêuticas religiosas. Em 10 de maio, o coletivo convocou uma outra reunião na ASA, cuja pauta era a ameaça fundamentalista, a saúde mental e a psicologia, em uma mesa composta por Flávio Serafini, Pedro Gabriel Delgado, Roseli Goffman e Eder Belo, que inclusive vai falar na Jornada amanhã, e coordenada por Ana Cristina Figueiredo. No dia 10 de agosto, realizamos uma reunião no auditório da Associação Brasileira de Enfermagem, onde se discutiu uma agenda de atuação e participação no seminário do Encontro das Favelas do Rio para impedir a violência de Estado, bem como continuamos discutindo as ações em defesa da Chapa 11 ao CRP. Vale dizer que, desde o início do ano, o coletivo se organizou no sentido de estabelecer estratégias para nos contrapor à entrada do fundamentalismo religioso nos conselhos regionais e federais de psicologia. A primeira reunião foi sediada no Laço Analítico por convite de Luciana Elia e, desde então, seguimos nossa campanha para assegurar a democracia em nossos conselhos. Tamanha foi nossa alegria e alívio com a vitória, não só porque significou espantar projetos incabíveis, como a Cura Gay, mas também porque nos mostrou como a mobilização política e a tessitura de alianças têm o poder enfático de fazer diferença. Em 31 de agosto, organizamos uma outra reunião na ASA, onde se continuou discutindo as possibilidades de atuação nas favelas, conjuntamente à Defensoria Pública do Rio de Janeiro e ao movimento Pare de Nos Matar, onde se começou a desenvolver um trabalho de escuta daqueles que são os maiores alvos da violência do Estado, como será descrito no trabalho de Leila Ripoll, Quando Tudo Está Dito, é impossível fazer política em absente ou efígie. Houveram outras atividades que não foram propriamente organizadas pelo coletivo, mas que tiveram uma adesão substancial do mesmo. Por exemplo, o coletivo Trivium, com quem estabelecemos uma forte aliança, nos convidou em março para a peça Estabilidade Perpétua, seguida de debates sobre fundamentalismo religioso, que contou com a participação de Henrique Vianney com a representação dos Judeus pela Democracia e foi mediado por Mariana Molica. O Trivium também convidou os Psicanalistas Unidos para participar da exibição do filme Pastor Cláudio, que seguiu o debate com o diretor do filme. No último domingo, o coletivo foi convidado para assistir a peça Josephine Baker, A Vênus Negra, seguida de debate com Antônio Quiné e Elisa Cunha sobre o racismo. Enfim, desde outubro do ano passado, estamos costurando alianças e sedimentando nossas lutas, sustentando uma posição ética de resistência. Ou seja, não obstante essa arquitetura da destruição, temos a possibilidade de resistir, o que se dá, sobretudo, a partir de alianças cuja base comum é o reconhecimento do próprio desamparo. É nesse sentido que Butler nos mostra que as alianças são cruciais para estabelecer ou restabelecer o espaço de aparecimento. Isto é, têm o poder de produzir mudança nas normas de aparecimento.
Trata-se mais de uma ligação que é estabelecida no momento em que a liberdade é exercida de forma conjunta. Cito, não exatamente presume ou produz uma identidade coletiva, mas um conjunto de relações possibilitadoras e dinâmicas que inclui suporte, alegria e solidariedade. Em sua perspectiva, a construção de um projeto democrático pressupõe a promoção de políticas de coligação, onde diferentes minorias possam se interligar e se fortificar na luta por uma vida mais vivível, sem que isso suponha um paradigma identitário, até mesmo porque esta se assenta na ideia de um universal totalizante, enquanto as coligações não têm a pretensão de alcançar uma unidade. Pelo contrário, ela supõe o registro da diferença. Cito Butler, a ação plural e pública é o exercício do direito de se ter um lugar e de pertencer. E esse exercício é o meio pelo qual o espaço de aparecimento é pressuposto e constituído. As alianças têm a potência, como salienta Birman, de co-construir uma perspectiva de futuro, que, por sua vez, é o antídoto da melancolização, da impotência e do desalento. Nos trazendo um horizonte de futuro e de afirmação da existência face ao projeto de destruição em curso, Birman nos presenteia com uma potência e força ao afirmar que a causa da democracia é uma causa da vida, contrapondo-se ao regime autoritário e destruidor que visa a morte. Em Por que a Guerra, Freud responde a Einstein que seria impossível eliminar as guerras e as forças de destruição. Mas, não obstante, a produção de laços emocionais entre as pessoas, as insurgências de Eros, podem fazer frente às forças de destruição. Cito Freud. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhes o seu antagonismo, Eros. Ou seja, contra a guerra, insurgência de Eros. Bem, considerando que as condições que possibilitam a qualquer pessoa viver são parte do próprio objeto da reflexão e da ação política, como salienta Butler, e se acreditamos que a psicanálise não está desarticulada da dimensão política, acreditamos que nós, psicanalistas e cidadãos, temos o dever ético de lutar a favor da democracia, considerando que, cito Butler, o fim da democracia é manter acesa a esperança por uma vida comum, não violenta, e o compromisso com a igualdade e a liberdade. Um sistema no qual a intolerância não se transforma em simples tolerância, mas é superada pela afirmação corajosa de nossas diferenças. As arquiteturas da destruição querem fazer com que nos identifiquemos com aquilo que elas almejam destruir. Os desmontes em curso são, em última instância, desmontes das subjetividades que começam a duvidar de suas próprias escolhas e potencialidades. A força mortífera fascistoide quer levar pesquisadores e professores a se perguntarem por que escolheram carreiras acadêmicas, artistas se questionarem por que resolveram fazer arte, idosos se perguntarem por que trabalharam tanto para não se aposentar, gays e transexuais se perguntarem por que não se encaixaram no modelo heteronormativo e, no limite, levar a liberdade a se perguntar por que ela não se autocensura. Em outras palavras, o projeto de destruição almeja destruir, em última instância, as subjetividades. Querem nos tirar do mapa, mas mal sabem eles que Bacurau não está extinto e que sai à noite, de forma arretada e pungente, se defendendo com aquilo que se guarda em um museu, a cultura e, sobretudo, a memória. Não tenho dúvida que juntos, nessa jornada, teceremos muitas arquiteturas da construção em torno do projeto da democracia. Com a certeza na frente e a história na mão, nós assinaremos essa obra.